Boa tarde, pessoal aí do nono ano. Vamos a mais uma videoaula, né? Mais uma correção das nossas atividades. A gente está caminhando aí para a reta final, né? Falta pouco mais de um mês e acredito que a gente não pode desanimar, né? Então, vamos terminar aí o ano estudando bastante, revendo conteúdos que a gente perdeu, né? Que a gente não se empenhou tanto. Então, vamos nos empenhar agora nessa reta final, no pouco tempo que nos resta aí, né? Se você não se empenhou até agora, se você não preocupou com seus estudos, essa é a hora, né? Principalmente para vocês aí que estão no nono, estão quase lá com o pezinho lá no ensino médio. Então, todo o conteúdo do nono, ele é muito proveitoso no ensino médio, principalmente na disciplina de geografia, onde lá vocês verão os mesmos conteúdos, né? Claro que dentre outros conteúdos, vocês vão ver conteúdos novos também, mas dentre outros conteúdos está esses conteúdos que nós estudamos, porém de uma forma mais aprofundada, né? Então aqui nós estamos vendo o básico, lá vocês vão aprofundar. Então, se vocês não tiverem o conhecimento do básico, lá vai ficar muito difícil. Então, é a hora de vocês dedicarem realmente, né, o seu tempo para estar realmente estudando e aprendendo, tá bom? Nós vamos fazer hoje a correção do bloco número 13. Nesse bloco, nós vamos voltar lá em um conteúdo que vocês estão lá no sexto ano, porém de uma forma diferente. Lá no sexto, vocês estudaram sobre os biomas do mundo, né? De uma forma geral, os biomas que abrangem, que compreendem o mundo. Aliás, o Brasil, né? Vocês estudaram os biomas brasileiros. Agora nós vamos estudar os biomas do mundo, né? Alguns biomas vocês já conhecem, outros são novos. E nós vamos estudar não todos, mas os principais, os biomas que mais presentes aí, né, no mundo de uma forma geral. Então, vamos lá, a leitura de um texto para começar os nossos estudos. Preste bastante atenção, né? Na leitura desse texto, qualquer dúvida, anota aí para estar me perguntando na aula online, tá bom? Os biomas do mundo. Os biomas do mundo são definidos a partir de características biológicas e delimitados por espaço geográfico de acordo com os microclimas, a fitofilosonomia, os aspectos de vegetação, né? O solo e a altitude. Lembrando que a altitude é a altura, a distância em relação ao nível do mar, né? A distância em relação ao nível do mar a gente chama de altitude. Compreende-se como bioma um conjunto de ecossistemas cuja função tem as mesmas condições climáticas, fauna, vegetação e solo parecidos. Por sua vez, o ecossistema é um conjunto de todos os organismos vivos, ou seja, os biomas do mundo é o resultado de uma combinação entre a vegetação mais a fauna mais o clima predominante. Os biomas do mundo se dividem em terrestres e aquático. Então, nós temos os biomas que compreendem as águas, né? E os biomas que compreendem aí o continente. Nós estudamos anteriormente o que é ecossistema, né? Que é todo ser, todo organismo vivo que vive em nosso planeta. Então, tanto o ser humano, os animais, as plantas, né? Que também são considerados organismos vivos, né? Então, tudo isso faz parte de um ecossistema. E o ecossistema, mais o clima, mais a vegetação, faz parte, forma aí um bioma. A seleção dos biomas do mundo se dá pela variação climática de cada um deles, sendo classificado de acordo com a sua localização geográfica. Abaixo, os principais biomas terrestres. Então, nós vamos estudar aí alguns, né, dos principais biomas terrestres. A gente viu que o bioma ele se forma a partir de uma variação climática e de outros elementos também, como, por exemplo,
a altitude, a posição geográfica, né? Por exemplo, a gente tem a zona tropical, que é uma zona mais quente, que ela está localizada entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Por que que ela é uma área mais quente? Porque ela está diretamente ligada ao Sol. O Sol reflete mais nela. E as outras áreas, né, consequentemente, são áreas mais frias. Quais são as áreas mais frias? Os polos, né, o Polo Norte e o Polo Sul, porque não recebem calor direto do Sol, né? Então, vamos estudar aí sobre as zonas intertropicais. Elas são as áreas onde ficam localizadas os biomas do mundo ao centro do globo, próximo à linha do Equador, compreendendo o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Prestem bastante atenção, isso é questão de prova, de avaliação. Zona intertropical é aquela que fica localizada entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. No nosso caso aqui, nós temos boa parte do Brasil, né, localizada aí em uma zona tropical, ou melhor, uma zona intertropical, né? Os países que estão localizados nessas áreas, entre os trópicos, pertencem à zona intertropical. Florestas tropicais é uma vegetação de grande porte, com radiação solar e chuvas em abundância. Está situada na região intertropical, onde a maior área está na Amazônia, em seguida nas Índias, estando a menor extensão localizada na Bacia do Congo, na África. Possui um solo pobre em nutrientes, sendo estes produzidos pela própria vegetação, que é composta por árvores muito altas, chegando até 50 metros de altura e espalhada por toda a floresta. Dentre os biomas do mundo, o que possui maiores arbustos, né? Tem temperaturas altas e uma grande incidência de chuva. No Brasil é representada pela floresta amazônica. Então, muita gente acha que a floresta tropical tem um solo muito rico, né? Porque as árvores elas crescem demais. Mas não, o solo desse tipo de bioma, ele é pobre, né, em nutrientes. A gente percebe isso na característica das árvores. As árvores elas crescem muito, porém as raízes elas são muito pequenas, né? São árvores fáceis de derrubar porque as raízes não são muito profundas, porque o solo é muito pobre. Então, por que que essas árvores elas ficam tão grandes? Porque é uma área muito chuvosa, né? Sendo uma área muito chuvosa, isso propicia o crescimento das árvores, o crescimento da vegetação, né? Nós temos aqui no Brasil a maior floresta do mundo, que é a floresta amazônica, que ela faz parte desse bioma, né, de florestas tropicais. Os desertos. A maioria das áreas desérticas estão situadas na África, o maior, né, que é o deserto do Saara, e na Ásia, o deserto de Gobi. Tem um solo arenoso com pouca matéria orgânica. Nas partes mais baixas apresentam planícies cobertas por sal. Tem pouca vegetação, com predominância de plantas xerófitas, que têm a capacidade de armazenar água. Além disso, são tolerantes à seca, à salinidade. Conta ainda com a presença de arbustos e plantas baixas, com folhas e raízes profundas, né? Porque elas tentam buscar, como não chove muito, elas tentam buscar a água lá no subsolo. Exemplo dos caducifólios, como cactos e suculentas. Quem tem esses tipos de plantas aí em casa, né? Eu tenho algumas aqui. Sabe que são plantas que não gostam de chuva, se você de água. Se você regar ela todo dia, essas plantas elas vão morrer, né? Por quê? Porque elas são plantas características do deserto, características de áreas onde chove muito pouco. Então a rega delas, né, é feita geralmente uma vez por semana. Por quê? Mas vocês podem observar que elas são plantas grossas, plantas que armazenam água dentro dela. Eu busquei aqui alguns exemplos para vocês verem. Por exemplo, eu tenho na minha casa
essa planta aqui, ó, que é uma suculenta. Ela se chama rabo de macaco, tá? E ela acumula, ela não gosta muito de rega, eu rego ela uma vez na semana, né? Quando tá muito frio, de 15 em 15 dias, porque se eu regar ela todo dia, ela morre, né? Uma vez eu reguei muito, ela morreu e eu tive que recuperar. Por que que ela não gosta muito de rega? Por que que ela não gosta muito de água? Porque quando eu rego, ela armazena, pode ver que ela é grossinha, né? Ela armazena água dentro dela. Mesma coisa essa daqui, ó. Isso aqui é um cactuzinho, né? A rega é feita também uma vez na semana, quando tá muito quente, né? Calor. Se não tiver, de 15 em 15 dias. Então, são plantas, ó, são plantas grossas, né? Que acumulam água dentro dela. Por que que ela acumula? Porque no deserto, onde essa planta ela vive, chove muito raramente. Então, quando chove, a estratégia dela é armazenar a água dentro dela, né? Para que assim ela não possa morrer, para que ela possa ter a umidade necessária. Então, de acordo com as características, olha, tem até um brotinho aqui. De acordo com as características da vegetação, né? Que essa planta surge, ela não gosta muito de água. Então, são plantas, né? É, são cactos, são suculentas, características aí do deserto, de lugares quentes, né? É uma outra coisa aí que fala no texto também que é muito frequente é a variação de temperatura. Geralmente no deserto, quando tem dias muito quentes, tem noites muito frias, né? As noites, às vezes, elas batem aí, né, os graus negativos, né? É uma variação muito grande, né? Enquanto de noite tá, de dia tá muito calor, de noite tá muito frio. Os processos de erosões eólicas são intensos, é um dos biomas mais quentes do mundo, tá? Então, nós temos aí na África, nós temos o deserto do Saara, nós temos o deserto do Kalahari na África também, e na Ásia, o deserto de Gobi. São os mais conhecidos, os maiores, com destaque aí para o deserto do Saara. Então, vamos à resolução das atividades. Escreva qual a definição de bioma. Olha, está no texto a definição de bioma. Olha, bioma é um conjunto de ecossistemas cujas formações tenham as mesmas condições climáticas, fauna, flora e vegetação e solo parecido. Então, está bem aqui, ó. Ok? Bem aí, tá? Se vocês quiserem completar ainda, são definidos a partir de características biológicas e delimitados por espaços geográficos de acordo com as características físicas, tá? Então, vamos lá, a questão número 2. Como são definidos os biomas do mundo? Então, como vocês viram aqui também, né, no texto, aqui em cima no texto, os biomas, na verdade, é esse primeiro parágrafo aí. Os biomas são definidos a partir de características biológicas e delimitados por espaço geográfico de acordo com os microclimas, a fitofisionomia, que é os aspectos da vegetação, o solo e a altitude. Essa é a resposta da 2. Então, na 1 aí, vocês podem colocar esse segundo parágrafo até o ponto parecidos, né, a última palavra, e na 2, o primeiro parágrafo aí, ok? Na número 3, o que são zonas intertropicais? Como eu falei para vocês, está aqui no texto, são aquelas áreas que ficam entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Essa resposta está aqui, exatamente aqui, ok? Zonas intertropicais. Na número 4, escreva duas características dos seguintes biomas: florestas tropicais e deserto. Então, aqui no texto a gente tem várias características, né?
No caso da floresta amazônica, a gente pode colocar vegetação de grande porte, chuvas em abundância, solo pobre em nutrientes, árvores muito altas, incidência de chuvas, temperaturas altas, né? Então, todas essas são características aí das florestas tropicais. Então, escolham duas aí e anotem no caderno de vocês. E na letra B, deserto, também aqui a gente tem várias características do bioma deserto, como por exemplo, solo arenoso com pouca matéria orgânica, pouca vegetação, plantas tolerantes à seca, presença de arbustos, presença de cactos e suculentas que armazenam água, clima árido, lugares quentes e secos, dias quentes e noites muito frias, né? Então, todas essas são características aí deste tipo de bioma, o bioma deserto, ok? Então, essa foi a correção de hoje, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, estarei aí à disposição de vocês na videoaula, ok? É isso aí, bom final de semana, tchau, tchau!